aí pelo Instagram. Estamos de volta aí no Facebook. Desculpa o transtorno. Redes sociais ainda é um desafio, né? As redes sociais ainda para nós é um... Eu acho que muitas pessoas estão passando por isso, né, nas redes sociais agora, né? Aí a Karina, a Gabi, sejam bem-vindas aí da comunidade. O pessoal vem chegando aí. Vamos dando boa noite, graça e paz. Fala paz, né? Graça e paz, né? Paz. Pessoal, tá dando para ouvir certinho agora? Gabi, dá um alô aí, vê se tá dando para escutar certinho a gente. Karina aí também dá um alô pra gente. A galera do Face aí que tá entrando, dá um alô pra gente aí, vocês que estão nos ouvindo. Hoje o assunto é virtudes. A gente até começou falando sobre as virtudes, embalamos aí no assunto quando tava esquentando. Beleza, Gabi? A gente teve que parar porque, na verdade, não tava pegando no Facebook. Licença, gente, fechar a porta aqui. Aí. Boa noite novamente, pessoal, graça e paz. Eu sou a Amanda. Talvez alguns não me conheçam, mas a gente vai se conhecendo aí ao longo dessa quarentena, por esse novo meio aqui que a gente está usando, está aprendendo, está apanhando bastante. Sim, nossa. Vamos fazendo aqui aquilo que é da graça de Deus para as nossas vidas e também para a sua vida. Olha, pessoal, assim, o pessoal que está no Facebook, aqueles que quiserem abrir uma sala de vídeo, é muito interessante também, que daí pela sala de vídeo, você abrindo uma sala de vídeo aí também, você vai compartilhando o que você está assistindo e talvez outras pessoas também vão conhecendo a comunidade, vão conhecendo a evangelização através da nossa comunidade, para as outras pessoas estarem participando desse momento tão fundamental nas nossas vidas. Olha lá, Karina, tudo certo, a Emily, tudo certo. E o assunto é virtude, né? Vamos aí recordando, então. Eu perguntei para Amanda, assim, no ditado popular, galera, porque a gente conceitua muitas coisas e a gente vai perdendo, né? Vai conceituando tanto aquilo que é a praticidade da vida que a gente nos perde. Amanda, virtude. Questão virtude. No ditado popular, naquilo que é do povão, o que quer dizer essa questão virtude? O que nos ensina como pensar a virtude? A virtude é a escolha livre do bem. É uma escolha que a gente faz a todo instante na nossa vida, que tem dois momentos de ação, que ela passa pela graça de Deus e passa pela nossa humanidade. A virtude, ela é um hábito bom que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E isso não é só a gente grande, não. Desde pequenininho já é possível a gente desenvolver e perceber as virtudes sendo desenvolvidas em cada ser humano. Uma criança, por exemplo, ela nasce, a criança está ali, parece que ela já faz o bem. Eu acho que não é que faz o bem. A criança é inocente. Tem algum momento da vida assim que a criança começa a perceber, agora ela está desenvolvendo as virtudes? Tem algum momento assim Específico não, né? Porque o desenvolvimento ele vai acontecendo ao longo da nossa vida, tanto físico quanto emocional. O nosso cérebro vai desenvolvendo aí aos poucos. Mas ali pelos 3, 4 anos de idade, a gente consegue já perceber uma inclinação um pouco maior para isso, porque a criança consegue perceber aquilo que está acontecendo realmente em volta dela. Então, a partir já, lógico que desde bebezinho a gente já consegue, através, principalmente a mãe, né, nesse começo da vida, a mãe consegue já através do carinho, através do olhar, através dessa escolha virtuosa que ela mesma faz pela vida da criança, ela já consegue ir trazendo assim aquela raiz, né? E trabalhando aquela raiz. Quando a gente planta, né? Quando eu percebo que a gente planta alguma coisa aqui na horta ou em algum vaso, a gente tem que abrir a terra, fazer a cova lá e colocar e trabalhar aquele lugar onde vai ser colocada a planta, né? Na vida da criança é a mesma coisa. O bebezinho ele ainda não tem a capacidade de fazer isso por ele mesmo. E daí vem o papel dos pais nessa situação, né? De conseguir fazer escolhas virtuosas que são aquelas que vão trabalhando nessa criança aquilo que ela vai desenvolver depois. E daí por volta dos 3, 4 anos a gente já vai percebendo
que a criança vai colocando isso. Ela nem sabe que é uma virtude. Ela nem sabe ainda que é um hábito bom, que é uma escolha boa que ela está fazendo. Mas ela pensa assim, se eu vejo a minha mãe fazendo isso porque é bom. Questão do exemplo, né? Sim, isso é inevitável da gente pensar, né? O exemplo dos pais para a infância é algo importantíssimo, é algo que não tem como discutir o contrário disso, né? Falar assim, o exemplo do pai e da mãe não é tão importante. É importante, gente, não só pai e mãe, né? A gente percebe que tem muitas famílias por aí que é avós, tios, Sim. mas existem essas pessoas que são referências na vida das crianças. Então, essas pessoas precisam gerar o hábito de fazer escolhas livres pelo bem, né? Isso é muito importante quando a gente pensa na questão de virtude, nesse olhar da Igreja Católica, principalmente, né? Dessa escolha livre para o bem. Mas não é só para católico essa escolha da virtude, viu, gente? É para todos. Seria uma condição humana, né? Cada ser humano tem que trazer dentro de si. Então, aquele discurso, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você cuida, ou você é tio, não sei, aquele discurso então não serve, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Exatamente. Mas fala o discurso, né? Esse discurso pega a gente, né? Faça aquilo que eu estou falando, mas não faça o que eu faço. E na verdade, desde a primeira infância, gente, essa descoberta então já vem pelo olhar, já vem, a criança ali vai olhando para as atitudes, vai percebendo como é essa ação, a referência, né, daquela pessoa que está à frente, aquela pessoa que educa, então ela já olha para essa pessoa, então ela já vai buscando todo o seu referencial nessas pessoas. Então a virtude, no popular aí, galera, é essa busca dessa ação de atos que nos leva a algo de bom, ou a bondade, né? Então, a virtude é essa ação nossa, essa constância, né? Essa busca, essa luta de sempre buscar algo bom. E sempre buscar algo bom, isso é tanto bom para mim, quanto é bom para você, né? Exatamente. E o contrário da virtude, né, trazendo essa questão de ser bom para todos, o contrário da virtude é o vício. E a gente percebe assim, o quanto um vício destrói uma pessoa e não destrói só aquela pessoa. A gente percebe que destrói todo mundo que está em volta, seja família, seja amigos, até mesmo conhecidos que nem tem muito relação com aquela pessoa que tem um vício. Ela sente que, nossa, tá se perdendo algo bom dessa pessoa, tá se perdendo uma particularidade ali que, gente, cada um de nós trazemos, é como em vasos de ouro, assim, né? Algo específico de cada um, né? Existe em mim algo que eu posso oferecer para o mundo que o Ângelo não pode. Mas não porque eu sou melhor que ele, mas porque aquilo que eu ofereço para ele é o que ele precisa para desenvolver aquilo que ele tem de melhor e que ele pode me oferecer. Então a gente vive assim, não a base de troca, mas nessa base de desenvolvimento da nossa relação em direção àquilo que é o bem. E principalmente, gente, nessa liberdade, né? A gente percebe que esse termo liberdade também é uma coisa assim, que causa um transtorno. A Karina até colocou ali, é uma escolha livre para o bem, né? Você é livre para fazer o bem, mas você também é livre para fazer o mal, né? E as virtudes, gente, elas trazem para nós essa capacidade, né? A gente lembrou um pouquinho, né, na live teste que a gente teve agora há pouco, que a gente discutiu lá a questão do medo e da fé, né, um tempo atrás, e a gente vem refletindo um pouco dessa situação que a gente tem vivido. E a gente pensa assim, é só responder com fé. Né? A fé é um ponto importantíssimo, a fé é um ponto que é fundamental na nossa vida, mas ela só vai ser possível a partir da prática da virtude. Né? A virtude, ela desencadeia a fé, ela traz a fé assim como um sustento para nós. Porque sem a virtude, sem esse hábito que a gente pode desenvolver todos os dias, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, gente, a fé, ela acaba sendo assim, algo vazio. É aí que a gente percebe, né? As pessoas falam assim, eu acho que eu não tenho fé, eu acho que eu tô numa escuridão, né? Vazio dentro de mim, né? E na verdade, gente, o que é esse vazio? O que talvez seja essa falta de fé?
é justamente essa falta, esse vacilo, esse desânimo na prática das virtudes, né? Porque a virtude ela traz para nós essa constância, ela traz para nós esse crescimento, ela traz esse despojamento para se relacionar com o outro a partir de tudo aquilo que a gente é, né? Seja com talvez os nossos defeitos, como a gente costuma dizer, né? Mas a partir deles também Deus vai desenvolvendo isso, né? Porque a virtude tem esses dois lados, né? Ela é uma graça de Deus também, mas ela depende de nós para ela poder ser desenvolvida nas nossas vidas. Eu estava até falando, né? Daquela balança que tem os dois pratinhos, assim. A gente vai depositando em um pratinho, assim. Hoje equilibrando ali, né? Escolhi o bem, escolhi levantar e arrumar minha cama. Foi um bem que eu escolhi, né? Porque ajudou a mim e ajudou aquele outro que talvez teria que arrumar a cama no meu lugar. Então, até isso, né? Você está ali exercendo a sua virtude de fazer algo de bom, aí você se beneficia, porque você está indo além da sua preguiça, e daí você está fazendo o bem para o outro, você está facilitando a vida do outro, né? Exatamente. E daí junto vem a graça de Deus para equilibrar tudo isso. Porque se for só pesando no nosso pratinho de humanidade, a gente vai querer alcançar o lugar de Deus. Isso não é possível, a gente sabe, e essa é a maior causa dos males hoje em dia, né? A gente querer assumir o lugar de Deus nas nossas vidas, mas a virtude tem esses dois lados. É a minha humanidade, é o meu esforço, é o meu empenho livre para poder buscar, né, no sacrifício. Esses dias eu ouvi, né, uma pessoa falando sobre o sacrifício, né? O que significava isso que a gente tem, assim, eu pelo menos até esse dia que eu ouvi a pessoa falar, eu tinha assim na minha cabeça o sacrifício como algo pesado, né? A gente fala assim, eu tô fazendo um sacrifício de ficar acordado até mais tarde, o sacrifício de carregar tal coisa. Mas se a gente for parar para pensar um pouco como essa pessoa disse, o sacrifício é o quê? É um ofício sagrado, né? A gente trazer aquilo que é sagrado para o que a gente está fazendo. Então, assim, que seja um sacrifício nosso dia, então, né? Trazer esse divino para a gente conseguir realizar a nossa virtude. É muito interessante, Amanda, a gente olhar para essa questão e uma coisa assim também, até para a gente definir bem isso, né? A virtude, as pessoas podem olhar para nós e falar assim, nossa, a virtude está ligada a só a condição da fé, então. Né? A virtude é só a fé, a virtude é só para quem é da igreja, isso. E não é. A virtude está ligada à condição humana. Né? Essa busca é esse esforço humano. Então, para nós percebermos assim, ela é dividida, então, em duas partes, vamos dizer assim. As virtudes humanas e as virtudes dadas pela graça de Deus. Então, gente, olha aí, as virtudes humanas, aquilo que cabe a cada um de nós buscar, né, como seres humanos, aí no esforço do dia a dia, nesse exercício diário, e tem as virtudes, que é a graça de Deus, que justamente nos dá esse equilíbrio. A gente muitas vezes olha para a vida dos santos, né, nossa, aqui está São José, né? Fala, meu Deus do céu, como que esse homem conseguiu viver, tantos outros santos, né, da nossa igreja? A gente vai olhando para a vida desses homens, dessas mulheres e nos pergunta, como que ele conseguiu ser tão honesto? Como que ele conseguiu ser tão justo? E daí a gente precisa olhar também que Deus, ele, dentro daquela missão, dentro daquele chamado, ele recebe de Deus essa graça virtuosa para sustentar a sua missão, né? Ele recebe de Deus. Deus dá essa graça virtuosa para que ele sustente esse compromisso e essa ação transformadora. Mas cabe também a essas pessoas a busca dessa prudência, essa busca da temperança, porque a gente vai olhar assim, né, Amanda? Bom, eu vou colocar assim, as virtudes cardeais, as fundamentais do ser humano, aquelas normais nossas, né? Que são as virtudes que cabem a mim e você. E tem as virtudes teologais, aquilo que é próprio da igreja, aquilo que é próprio da ação de Deus. Você conseguiria explicar um pouco isso aí pra gente?
Preciso de colo, gente. Para não me confundir, não confundir vocês. Prudência. Gente, o que a prudência pode fazer na nossa vida? O que a gente pode fazer na nossa vida através da prudência? Ela desenvolve em nós a capacidade de conseguir olhar para as situações e perceber nas situações o bem. O que eu vou ser prudente, né? A gente fala assim, por exemplo, sair à noite na rua. Vamos pegar um exemplo de uma mulher. Eu estudo à noite, né? Para aqueles que não sabem, eu estou no último ano de psicologia. Eu estudo à noite. Então eu chego em casa, no portão de casa, umas 11h40 mais ou menos. E aqui na rua de casa é um breu à noite. Escuridão às vezes ainda. Tem um poste aqui na frente que tem dia que está aceso, tem dia que está apagado. E eu tenho que usar da minha prudência nesse momento, né? Se eu não desenvolvo essa virtude da prudência, no momento em que eu desço da van ali na porta, se eu ficar indo procurando chave, se eu ficar meio viajando, olhando o céu, eu não vou estar usando da prudência. Porque pode estar escuro, pode acontecer um perigo, pode acontecer qualquer coisa que aconteceria em qualquer horário mesmo. Mas à noite a gente consegue perceber que o perigo é mais gritante, né? E nesse momento a prudência é fundamental. E não só assim do perigo físico, né? Mas a gente conseguir usar a prudência para o relacionamento com as pessoas, né? De uma relação de discussão, por exemplo. Eu acordei estressada hoje. Eu vou precisar da minha virtude da prudência nesse dia, né? Se eu acordei de mau humor, se eu estou muito quieta, de repente o Ângelo vem e me pergunta alguma coisa. Se eu não desenvolver essa virtude da prudência, eu não vou conseguir perceber o bem que ele está me fazendo. Isso vai passar despercebido e eu vou querer responder para ele de qualquer jeito. Eu vou querer até mesmo atacar ele com coisas que não tem nada a ver, que não cabe a ele para responder isso para mim. Mas a prudência, ela traz justamente para nós essa sensibilidade do bem, essa identificação do bem. E que ela está presente em nós, né? Eu estava pensando esses dias, como é que funciona o nosso olho, né? Eu estava pensando assim. Olha a ideia da banda. Funciona o olho, cara. Porque assim, a gente funciona muito, assim, o nosso pensamento por aquilo que a gente vê, né? Eu vi tal pessoa na rua. Olha aqui pra você ver. A gente fala isso ainda, né? Se não olhar, se não olhar, parece que não faz sentido. A gente fala, tô escutando, né? Se olhar pra quê? Mas eu tava pensando, por que é tão necessário, gente, essa questão da visão? Eu sei que as pessoas que não têm, né, a visão, elas desenvolvem outros sentidos e acabam, né, sendo até melhores que a gente. Elas enxergam até melhor que a gente, muitas vezes. Mas, assim, pensando nesse funcionamento, o que é o nosso olhar? Ele reflete aquilo que vem de fora. Ele é mais amplo do que uma máquina fotográfica, mas muitas vezes ele é mais fechado do que um buraquinho de agulha. E parece que assim, a gente tá aqui, a gente tá com o olho aberto falando isso de mim, gente. Muitas vezes eu tô aqui enxergando perfeitamente, tô vendo o Ângelo na minha frente, tô aqui vendo o celular, pensando em vocês, e muitas vezes eu não vejo essa realidade. Porque falta em mim o desenvolvimento dessa virtude, da virtude da prudência. Porque muitas vezes eu deixo com que os meus sentimentos, as minhas emoções, aquilo que eu penso muitas vezes aqui na minha cabeça, fica assim, nossa, o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo que o Ângelo tá falando dessa forma. Então deve ser porque é isso. Deve ser por causa daquele dia, deve ser por causa... E a gente vai criando muitas situações e a prudência sumiu. Né? A graça que é o bem que eu poderia ter escolhido sumiu, a possibilidade de me relacionar bem com as pessoas some. E aí, isso que a gente disse dessa questão da virtude, como ela é importante para as nossas vidas. Quando eu tenho a virtude da prudência desenvolvida na minha vida, eu consigo olhar para as pessoas, eu consigo parar e pensar um pouquinho, né? Às vezes falam, mano, você pensa muito. Mas às vezes assim, é necessário parar e pensar e refletir mesmo aquilo que a gente está fazendo, né? Para desenvolver justamente essa questão da prudência. Até a Amandinha colocou aí, ó, a prudência é a mãe das virtudes, né? Então ela é aquela primeira a discernir a voz de Deus, a prudência é aquele primeiro olhar que você falou, onde ali coloca entre o bem e o mal, o que eu vou escolher?
Se eu fizer isso, vai gerar o bem. Se eu fizer isso, vai gerar o mal. Então, é simples, né? A prudência. Se eu olhar para aquela situação, eu sei o que vai gerar. Nós temos dentro de nós. Se eu fizer isso, vai gerar o mal. Se eu fizer isso, vai gerar o bem. Então, por isso que ela é a mãe já, né? Ela é o primeiro passo. A partir dela que as outras vão... E são prudências. A prudência é uma virtude mãe de todas. Mas o ser humano, por exemplo, quais são as outras virtudes assim fundamentais assim, do ser humano? Tem mais assim que são as fundamentais. Justiça. Nossa Senhora! Nem justiça. Aí tá difícil. Aí essa virtude aí, ela é complicada. Fala aí, o que é essa virtude da justiça então? Gente, justiça. A justiça é simplesmente dar ao outro o que é do outro e dar a Deus o que é de Deus. É simples. A justiça é aquele equilíbrio, né? Porém, a gente muitas vezes perde esse equilíbrio, né? E é que entra o caroço do angu, como dizem, né? Você não dá pro outro aquilo que é do outro, né? O que é seu, eu pego um pouquinho pra mim. Exatamente. Tá muito ligado à corrupção, né? Tá. E assim, sempre naquele jeitinho, né? Que a gente costuma pensar. Quando eu penso em justiça, eu gosto de pensar um pouco nas palavras, né? Daquilo que é justo. O que é justo? Quando a gente compra uma roupa, né? A gente tem que perceber assim, que ela ficou justa. O que é justo? Não é aquela roupa apertadinha, porque ela tá apertada. E também não é aquela roupa grande, porque ela tá larga. É a roupa justa, é aquela medida, roupa né? que fica medida, fica bonito. Você olha assim pra você no espelho e fala assim, nossa, isso ficou bom. Gente, a justiça é justamente essa possibilidade que a gente tem de fazer as escolhas no nosso dia a dia. Porém, a gente entra nessa questão da corrupção. Ah, mas se eu posso comprar, por exemplo, da roupa, se eu posso comprar um número um pouquinho menor, por que não, se tá me servindo? Mesmo que fique apertadinho. Todo mundo tem aquela roupa assim, né? Um dia eu vou usar. Fica acumulando no guarda-roupa lá. A corrupção entra nisso, gente. Um dia eu vou usar, então eu preciso de mais. Né? Ou então eu quero enganar, eu não quero dar outro aquilo que é do outro. Um troco a mais que vem, por exemplo. 10 centavos só não tem problema. Mas quando falta os 10 centavos pra gente, a gente faz um escarcéu. A gente faz um problema, né? E a gente acaba não dando pro outro aquilo que é dele. E, gente, quando a gente faz isso, né, numa liberdade, por mais difícil que possa parecer, né? Porque pra gente mudar esses hábitos, pra gente adquirir essas virtudes, pode ser processos doídos e processos longos na nossa vida. Mas é possível. E é possível a partir daquilo que a gente vai percebendo de como a nossa vida vai sendo diferente. No momento em que eu tô sendo corrupta na minha vida, de não oferecer para o Ângelo aquilo que eu tenho de bom, olha que nível que vem a corrupção, gente. Não é só lá em Brasília que rouba dinheiro, que fala tantas notícias. Não, os políticos não, né? Pensando aqui no nosso dia a dia mesmo. Eu tô sendo corrupta quando eu não ofereço um bem para aquilo que está do meu lado, para as pessoas que estão do meu lado. E essa justiça também passa por aquilo que a gente faz para nós mesmos. Né? Se, por exemplo, eu percebo uma situação em mim que eu preciso mudar e eu faço vista grossa e eu faço de conta que não existe, eu estou sendo corrupta, eu estou sendo injusta. Primeiro comigo mesmo, porque eu estou deformando quem eu sou. Né? Eu estou deformando a minha imagem, aquela que eu fui criada por Deus. E também vou estar sendo injusta com aquele que mora do meu lado, com aquele que convive comigo e que precisa muitas vezes disso, que eu às vezes escondo, que eu às vezes deixo de lado, ou que eu faço de conta que não é comigo, deixa que o outro faça, né? A gente passa a responsabilidade, né? Exatamente. Eu me lembro, gente, nossa, a Amanda falando assim, em casa, eu e mais duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova. E era muito interessante, porque a gente vai perdendo alguns conceitos, por isso que eu falei assim, são conceitos tão básicos da nossa vida e a gente colocou tudo isso em forma de teoria que complica tudo, né? Mas eram conceitos tão básicos da nossa educação que os pais foram perdendo isso. E os pais não passam mais essa virtude da prudência e da justiça para os filhos. Eu me lembro, por exemplo, tinha um resto de suco na garrafa.
Quem já não passou por isso? Gente, eu fico imaginando, toda casa era mais ou menos assim, a gente não tinha muita condição assim, né, de esbanjar, tinha uma condição boa, mas não nem tanto assim, de ter sobrando. Aí aquele resto de suco, aí começavam as brigas. A mãe, mas tal pessoa, tal. A mãe vinha, falava assim, pedia pro mais velho, pra minha irmã mais velha, olha, divide esse suco aí que só tem isso. Aí o que acontecia? A minha irmã mais velha colocava no copo, né? Ia medindo, lembra? A minha medida. E ela fazia assim, e tinha, né? Ela fazia assim, ó lá, tem mais, né? E daí, e às vezes, né? Dava uma roubadinha, né? Falava se o copo era um pouquinho maior, falava assim, tá vendo? Tá na minha medida, mas o copo era maior. Daí, e a mãe, o que a mãe fazia? Para de graça, menino, olha, o seu copo é maior. E a mãe ia lá, corrigia. A mãe fazia. Então, e a gente aprendendo que a gente precisava partilhar as coisas na mesma medida. A gente aprendia desde a infância que era errado você enganar o outro. Que você pegar mais para você. Olha como que é importante, gente. Então, isso formava dentro de nós pessoas virtuosas já. Né? Isso formava dentro de nós pessoas que, na idade madura, se incomoda com aquilo que é a mais, aquilo que você tira do outro. Né? Antigamente as pessoas faziam os acordos por palavra. Né? A palavra é o que valia, né? valia. Hoje, gente, o que é a palavra? Né? Homens virtuosos, né? A gente olha para nós homens. Cadê os homens virtuosos que falam assim, eu vou assumir um relacionamento e vou até o fim? A primeira, né? A gente jura, a gente fala tantas coisas, e daí nas primeiras emoções, nos primeiros prazeres, muitas vezes deixa ser levado, né? Daí vem a traição, aí já vem outras coisas, e a gente não está sendo justo com aquilo que nós nos comprometemos a realizar. Então tá muito ligado, né? E várias outras coisas. E aí a gente entra na outra virtude, gente, que é fundamental desse discernimento, que é a fortaleza. A fortaleza desperta em nós a capacidade de a gente fazer justamente essa renúncia. Mas se eu posso pegar um pouquinho mais de suco, por que eu tenho que deixar pra ele? A gente sente isso, gente. E é assim, desde o exemplo menor, sei que pra gente era muito grande quando criança, né? Mas desde esse exemplo lá da nossa infância, até hoje, enquanto adultos, assim, às vezes a gente não consegue baixar a guarda, né? Às vezes a gente está discutindo uma questão de política hoje, né? A gente percebe que é uma rivalidade gigantesca que a gente não percebe, assim, existe um país, né, que precisa de posições diferentes para que se chegue num acordo e esse acordo possa fazer o bem para todo mundo. E é sempre assim, eu que tenho razão, não, eu que tenho razão. Aí fica nesse vai e volta, e o nosso país hoje se encontra do jeito que ele está. Estagnado, né? A gente percebe assim, que em todas as camadas do nosso país é um problema enorme, justamente por causa disso, pela falta da virtude da fortaleza, que é essa renúncia, essa força, essa capacidade de sustentar uma renúncia. Tudo bem, para o nosso bem hoje, eu renuncio à parte maior, a parte que eu acho que eu tenho razão, para que você possa ser feliz. E daí no outro dia, com certeza, gente, e não é assim pensar na lei do retorno, né? Como a gente diz, né? Se eu fizer o bem hoje, eu colho o bem amanhã. Né? Isso daí, gente, passa muito pela liberdade de escolha das pessoas. Eu não posso pensar assim, então tá bom, para eu desenvolver a virtude da fortaleza, eu vou fazer o bem pro Ângelo hoje, que amanhã ele vai lembrar disso e ele vai ser obrigado a fazer. Já fica esperando, né? Você já faz isso na expectativa do que ele vai fazer para mim. Gente, desculpa, mas não vai estar sendo fortaleza. Você não vai estar desenvolvendo uma virtude. Pelo contrário, você vai estar diminuindo essa virtude, você vai estar diminuindo essa capacidade na sua vida. Para que a gente faça, para que a gente desenvolva essa virtude da fortaleza, é preciso um passo de humildade. Né? A humildade de reconhecer que eu preciso do outro, que eu preciso dar algo a mais na minha vida, e a partir desse dar algo a mais, eu vou me sentir realizada. E, gente, na dinâmica de Deus isso é incrível, cara. Para mim foi muito difícil desenvolver essa virtude da fortaleza.
Apesar de que isso é natural, né, do ser humano, porém a gente precisa desenvolver, né? A gente precisa aperfeiçoar, a gente precisa se tornar mais perfeito, né? Porque Deus nos criou com toda a capacidade. Né? Sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito, Sim. né? E a gente vai buscando esse desenvolvimento para que a gente consiga se relacionar na gratuidade, né? A fortaleza passa pela humildade e pela gratuidade. É um ato de amor, gente, que daí depois entra nas virtudes que vêm de Deus, né? Porque daí a gente vai precisar das outras virtudes. Sim. Daí a gente vai precisar A gente da só tá graça. falando aqui daquilo que dá pra gente fazer, né? Que, não é que dá pra gente fazer. Essas virtudes que a gente está comentando aqui são virtudes humanas, aquilo que cabe a nós, né? Mas a gente vai ver como que isso, né? Como que isso nós conseguimos fazer, porque é muito difícil o que nós estamos falando aqui, né? Sim. E tem mais uma virtude, né? Que é a virtude da temperança. temperança. Meu Deus, o que é isso, temperança? O que será que é essa temperança, não? Gente, a temperança, eu penso assim, eu gosto muito de cozinhar, eu desenvolvi esse gosto, né? Até esses dias eu fiz um doce de abóbora aqui, comentei com a minha mãe, ela falou assim, nossa, você tá fazendo doce de abóbora agora? Falei, tô fazendo. Vida missionária, né? A gente vai aprendendo e vai pegando o gosto, gente, né? E hoje eu gosto muito de cozinhar, eu gosto de inventar na cozinha. E eu vejo assim que a temperança é justamente essa capacidade que a gente tem, sabe, na cozinha. Eu pego uma receita, tá ali, né, fazer um bolo. São 3 ovos, trigo, açúcar e tal. E daí eu penso assim, nossa, mas se eu não tenho todo de leite, eu vou complementar com água, que daí dá certo. E dá certo, gente, porque eu usei da temperança, dessa sensibilidade de perceber as coisas. Mas a temperança vai um pouco mais profundo do que isso, né? Pensando assim no bolo, depois de pronto. Aquilo ali é atraente, né? Quem que não gosta de um bolo, né? A menos que não possa comer. Eu toquei no leite aqui, né? A Gracinha, eu sei que ela sabe que tem tolerância a um determinado ingrediente. E eu sempre lembro dela, assim, quando eu tô fazendo um bolo, que um dia ela falou assim, Amanda, eu gosto desse bolo que você fez, mas eu não posso comer. Né? E eu fiquei pensando assim, nossa, eu trouxe o bolo e não tive essa sensibilidade. Agucei essa sensibilidade dela e ela resistiu. Gente, essa é a virtude da temperança. Dessa sensibilidade de assim, eu sei que até aqui eu posso, a partir daqui eu não posso mais, a partir daqui vai me fazer mal. E aí entra nas questões mais sensíveis nossa, né? Entra a questão da sexualidade, entra na questão das nossas emoções, da gente poder cair ou não, da gente poder avançar um sinal ou não, da gente poder se entregar a uma emoção ou não, a raiva, a paixão, que é tão avassaladora, né? Ao ódio das pessoas muitas vezes, né? A gente colocou essa questão da política também, a gente percebe que falta essa temperança, né? Desse sentimento, dessa percepção de até onde eu posso ir, até onde eu posso perceber a ação do outro, né? Só que como nós somos seres humanos, nós somos envolvidos de emoções. O nosso ser, todo o que nós fazemos, toca em nós algumas emoções. Então, para a nossa condição humana, todas as nossas virtudes que cabe a nós realizar, a prudência, a justiça, a temperança, né, a fortaleza e outras virtudes também aí do dia a dia, muitas vezes o nosso emocional nos tira, né, essas capacidades. E daí nós nos desequilibramos, né? Aquilo que era para ser temperança já perde a linha, já perde a razão. No relacionamento, por exemplo, aquilo que era para ser justo, a fidelidade, né? O meu compromisso com a minha palavra, de repente você faz alguma coisa que eu não gostei, eu já uso da traição, eu já uso de outras coisas. E daí a gente realmente, como seres humanos, vivenciar, né, essa questão das virtudes humanas é um exercício. Vivenciar o exercício das virtudes que nos compete como seres humanos é um exercício que, na nossa condição, é aquela palavra, maldito homem que confia em outro homem. Porque a concupiscência da carne, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, o pecado original, muitas vezes
limita vivenciar de uma forma espontânea, de uma forma livre, toda a prudência natural. Então nós precisamos do quê? Do auxílio, aí que entra as virtudes teologais, a fé, a caridade e a esperança. Nós precisamos dessas virtudes teologais para o quê? Para sustentar as nossas virtudes da nossa condição humana. Daquelas condições simples. Para nos sustentar, nós precisamos da fé, nós precisamos dessa esperança e desse amor de Deus para que possamos estar nesse mundo, no cotidiano da vida, no trabalho, gente, na escola, nos seus afazeres e ser pessoas que condizem com aquilo que estão realizando, dentro do relacionamento pessoal, tudo isso, né? Essa vivência nossa, esse mundo que nós vivemos, nós conseguimos ser virtuosos, sendo sustentado pela virtude divina. Porque a condição humana, né, Amanda? Se sustentar somente na nossa condição e achar que nós vamos conseguir, gente, eu tenho dó dos ateus, porque é impossível, né? E a gente vê isso, estamos experimentando isso na nossa sociedade, né? O interessante, assim, da gente trazer essas virtudes da graça de Deus, que é a fé, a esperança e a caridade, que passa por aquele amor que a gente falou, é de justamente a gente saber que a gente não pode contar só com as nossas capacidades, né? A gente olha assim que muitas vezes a gente se esforça tanto, a gente chega no limite muitas vezes, eu vou fazer, eu quero desenvolver, eu quero crescer, né? A gente até chega onde a gente quer, porém a gente chega onde a gente quer e a gente desmonta, né? A gente percebe assim que acaba, você olha para a pessoa, tudo bem, ela conquistou muitas coisas na vida, mas quem é essa pessoa que tem essas conquistas, né? Seja ela qual for, gente, não é só material que não, é a conquista de se realizar. Muitas vezes você olha para a pessoa e fala assim, eu realizei todos os sonhos que eu pensei na minha vida, mas aí a pessoa... Eu realizei todos os meus sonhos, mas eu não sou realizado, né? Você olha assim, a pessoa fica apagada, a pessoa fica... É triste de olhar, né? A gente percebe que é isso que acontece muitas vezes. A gente acaba perdendo, né? A gente vê que a sociedade vem caminhando por esse trajeto de desmontar quem é o ser humano, né? E eu acho que um dos pilares, assim, daquilo que pode construir um ser humano íntegro, acho não, né? Certeza, são as virtudes, né? Essas virtudes humanas que são sustentadas por essa virtude divina, para que a gente possa realizar aquilo que foi vontade de Deus quando criou cada um de nós, né? Não deu pra gente assim, tá aí, você tá lançado na existência só, né? A gente existe, a gente constrói esse mundo, a gente é construído por ele, mas Deus teve uma intenção quando criou a gente. Sim, né? Deus teve ele não falou Tem assim, propósito, cada um de nós aqui, né? Existe em cada um uma missão específica para ser realizada. E não assim como uma obrigação também, gente. A gente, né, às vezes a gente estava conversando um tempo atrás, às vezes a gente costuma olhar para Deus assim, eu mando você viver e você vive aí para que eu seja feliz aqui de cima. E não, gente, Deus pelo contrário, Ele quer que a gente seja feliz, né? Ele criou a gente para a felicidade. Essa é a primeira vocação do ser humano, é a felicidade junto dele. E junto dele não é só dessa virtude da esperança da vida futura, né, da vida eterna com Deus, mas dessa felicidade possível hoje, da presença do Cristo hoje nas nossas vidas, né? E a gente vai partindo aí para o final, né, da nossa live aí. E como hoje é o dia do trabalhador aí, esse dia tão importante, né, que infelizmente devido a essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, né, a situação econômica vai afetando todas as condições, e hoje o dia que nós precisávamos estar celebrando, né, olhando para a nossa realidade e nos confortando, né? Eu trabalhei todo esse ano, a gente vê que é um dia assim apático, né? Um dia que nós olhamos com o olhar de trabalhadores preocupados, de olhares de instabilidade, de olhar para a situação
de não saber, será que amanhã eu vou estar empregado? Porque quantos pais de família, quantas pessoas que sustentam as suas famílias, estão vivendo essa situação de emocional, essa situação de aflição, de angústias por causa dos seus empregos. Então, essa graça de Deus que possa alcançar cada um de vocês nesse dia do trabalhador. Mas como referência desse dia, a nossa igreja coloca a imagem desse homem, que é o sinal, é o símbolo dessa justiça, que é São José Operário. São José Operário, para nós católicos, ele é essa identidade de justiça. O homem que forma a identidade de Jesus Cristo. O homem que é o pai adotivo de Jesus e que transforma Jesus em um homem que sustenta a cruz até o fim. Então, eu vou ler uma passagem aqui falando poucas referências que nós temos de José, mas que na entrelinhas do Evangelho nós encontramos essa figura e essas virtudes na pessoa de São José. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, vai dizer assim: Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Olha só, o que a palavra vem nos dizer. José é um homem justo. José ali com a sua vida, a sua vida ali já toda estruturada, recebendo Maria como a sua esposa. Então acontece esse fato na vida de José. Mas a justiça, José olhando para toda essa situação, aí vem a graça de Deus, porque José poderia de fato entregar Maria ali, a lei daquela época, não. José então, como homem justo, ele resolve então despedir Maria e vamos deixar do jeito que está a situação. E essa atitude de José, essa prudência dele, o Espírito Santo toca então no coração de José, através do anjo, veio um anjo anunciar a ele, dizendo qual era o propósito na vida dele, através dessa gravidez de Maria. Então o que acontece com José? José assume a sua condição. José assume a sua condição paterna, a sua condição de marido, a sua condição de trabalhador, de operário. Quando o anjo aparece e confirma no coração de José que aquilo ali era um projeto, que toda aquela situação era um projeto de Deus, ali José então assume a sua masculinidade. Ali José assume a sua posição de homem, prudente, justo, temperante e com a fortaleza todo envolvido nesse homem. Por isso que ele é essa imagem, para a nossa igreja, dessa virtude de um homem virtuoso, expresso ali na imagem de São José, todas as virtudes que eu e você precisa então para a nossa vida cotidiana. E o interessante de olhar para a figura de José é que assim é instantâneo, a gente já olha para a imagem de Nossa Senhora, a gente já olha para Maria. Quando a gente falava dessa questão do desenvolvimento das virtudes na nossa humanidade,
Se José, na sua particularidade, e Maria, na sua particularidade, não desenvolvessem as suas virtudes humanas, sustentadas pelas virtudes divinas, o Cristo não se faria presença no meio de nós. Não seria possível, porque eles não abririam mão daquilo que era talvez sonho, aquilo que era talvez desejo, para fazer o projeto de Deus, para fazer acontecer o projeto de Deus na vida de cada um. Então, assim, que a gente possa olhar para a vida de São José nessa noite, né, quando a gente for dormir, ainda tem um tempo, talvez para alguns aqui, para refletir isso, né? Alguns dormem mais cedo, outros mais tarde, mas assim, que a gente possa aproveitar e parar um pouco para pensar, né, nisso que a gente está partilhando aqui hoje. A gente deseja muito que não seja uma imposição, né? O nosso carisma traz esse convite para vocês, dessa reflexão das virtudes, de olhar para essa imagem de São José, não somente como um santo da Igreja Católica, mas como um homem, como uma pessoa que olhou para a sua humanidade, que superou os seus desafios, que certamente naquele momento que foi visitado pelo anjo, trouxe a humanidade dele assim, o que é isso, né? O que vai acontecer? Mas que ele soube fazer o uso dessas virtudes, né? E isso reflete inteiramente na vida de Jesus, que a gente pode perfeitamente tocar através da palavra, através da nossa experiência, o quanto as virtudes são necessárias para a nossa vida. E, gente, principalmente são necessárias para o desenvolvimento da nossa totalidade como filhos de Deus, né? A virtude, ela leva a gente para essa completude, para esse completo que a gente tanto busca, sabe? Eu ouço as pessoas falando, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Se algum momento na sua vida passou, ou um dia você se lembrar, quando vier essa frase na sua cabeça, pensa assim, eu preciso desenvolver as minhas virtudes. Se você pensar, está faltando algo, desenvolve as suas virtudes, tenta deixar os seus vícios, procura hábitos bons e certamente você vai poder experimentar essa graça de Deus, que é a vivência da virtude e que é a vivência da felicidade plena já aqui, que isso é muito possível e é claramente provável para as nossas vidas quando a gente conta com a graça de Deus, sim, mas quando a gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance. Aí está o caminho de uma sociedade melhor, de uma família melhor. Aí está o caminho dos relacionamentos melhores, gente, né? Quantas pessoas sofrendo por não deixar que as virtudes aí floresçam dentro de si. Então, aí está o caminho e aí está o exemplo. E ali está aquele que nos dá toda a fortaleza para continuar a nossa missão, o nosso desempenho aqui na Terra, para que num dia possamos tocar o céu, onde não haverá mais todo esse conflito, onde não haverá mais toda esse sofrimento que nós estamos passando nos dias de hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado a cada um de vocês que tiveram aí nesse momento com a gente. Que Deus possa, através da intercessão de São José, abençoar a vida de cada um de vocês. Deus abençoe. Deixar um abraço aí para Maria Aparecida, que esteve aí junto com a gente. Ana Luísa, deixa eu ver quem mais. A Kátia aí. Kátia, um abraço, que Deus abençoe. A Priscila, que Deus abençoe. Helder, lá de Tremembé, meu amigão. A Júlia sempre está presente aí nesse momento com a gente. O Adelson, Mariana, o Jackson, tantas outras pessoas aí pelo Instagram. Nosso amigo André aí da Juve TV, sempre aí nos acompanhando. A Amandinha, estudando teologia, né? Com certeza. A Neuza, que Deus abençoe. Tia Gracinha aí também junto com a gente. Tantas outras pessoas aí. O seu amigo lá da escola. Hamilton, que Deus abençoe. Rafael. Gente, temos outras pessoas aí, não dá para falar todo mundo, mas que a graça de Deus e essa misericórdia de Deus possa alcançar a vida de cada um de nós. Pessoal, boa noite, obrigado pela companhia. Mais uma vez a gente se coloca à disposição para as redes sociais, telefone. Contem com a gente, apesar de fisicamente não tanto,
mas estamos aqui à disposição, a nossa vida é doada pela vontade de Deus e para a vida de vocês também. Contem com a gente, Deus abençoe esse final de semana, Deus abençoe a nossa vida e também aqueles que hoje estão desempregados, né? Que Sim. nesse momento se sintam acolhidos pela graça de Deus e na certeza de que Ele acolhe a nossa necessidade, acolhe tudo aquilo que nós somos, o nosso esforço para conquistarmos essa vontade de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe e boa noite. Até segunda-feira na nossa próxima live. Tchau, fica com Deus.